Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Esse é o terceiro vídeo do segundo módulo do curso de inglês para sala de aula aqui do canal, que é exclusivamente sobre tempos verbais. Hoje eu vou falar do Past Continuous, que, assim como o Present Continuous, expressa uma ação que começa, acontece por um tempo e depois termina. Só que dessa vez ela já acabou e que vai servir só de referência para outro acontecimento. Se no primeiro vídeo eu disse eu estou estudando inglês, dessa vez eu vou dizer eu estava dormindo. Repara que entre essas duas frases a única coisa que muda é o verbo estar, que estava no presente na primeira e agora foi para o passado. Todo o restante é idêntico e assim também vai ser no inglês. Então a gente vai ter a pessoa da frase, o verbo estar conjugado, o verbo dormir no gerúndio e não tem complemento dessa vez. A única coisa que vai mudar é o tempo do verbo to be. E como a gente faz isso? Simples. Você aprendeu que o to be conjugado no presente apresenta três formas: am, is e are. As pessoas que recebem am e is no presente vão receber was no passado. Já as que recebem are no presente vão receber were no passado. Então a gente vai ter was para I, he, she ou it e were para we, you ou they. O resto vai ser idêntico. Eu vou observar as mesmas três regras para colocar o verbo no gerúndio, ou seja, acrescentar o ing. Mas como você pode estar assistindo a esse vídeo sem ter visto os anteriores, eu vou repetir. A primeira regra diz que se o verbo terminar com um é, a gente vai tirar esse é antes de colocar o ing. Então o verbo give vira giving. A segunda diz que verbos oxítonos terminados em consoante, vogal, consoante repetem a última consoante antes de receberem o ing. Ou seja, se a última sílaba do verbo for a tônica, a mais forte, e ele terminar com CVC, você repete a última letra. Então forget vira forgetting. E a terceira regra se aplica a todos os verbos que não se encaixaram nas duas primeiras. Aí, basta colocar o ing mesmo. É o caso do nosso exemplo. P, que não é nem nem CVC. Então, sleep vira sleeping. Assim, a nossa frase está pronta. I was sleeping. Essa é a construção básica afirmativa do Past Continuous. A partir dela, a gente consegue construir a forma negativa e a forma interrogativa. Como a gente viu lá no módulo 1, para construir negações, basta colocar o not depois do verbo auxiliar. Como nesse caso, o auxiliar é o to be, conjugado como was, basta eu escrever I wasn't sleeping. Eu não estava dormindo. No passado, o verbo to be conjugado aceita a abreviação em suas duas formas, wasn't e weren't. Agora, para fazer perguntas, como a gente também já viu lá no módulo 1, basta a gente inverter a posição da pessoa da frase com o primeiro verbo auxiliar. No nosso caso, trocar a posição do I com was. Então, a gente tem was I sleeping? É sempre bom lembrar que tudo o que vale para o Present Continuous vale para o Past Continuous, inclusive aquele lance de que nem todo verbo vai poder ser representado no gerúndio. Se você quer entender melhor sobre isso, assiste lá o vídeo sobre o Present Continuous, senão vai ficar muito repetitivo por aqui. Eu vou deixar na descrição o link para uma lista dos verbos não contínuos e uma explicação sobre essa peculiaridade do inglês, que faz bastante sentido. Então é isso, você já sabe como expressar ações contínuas no passado. Bora exercitar? Você só precisa traduzir as frases para o inglês com a ajuda do vocabulário e das coisas que a gente já aprendeu sobre o verbo to be. Pausa o vídeo para fazer e volta depois para ver a correção. Beleza? Vamos corrigir? Como sempre, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar se a frase é afirmativa, negativa ou interrogativa. Tem o não, é negativa. Tem o ponto de interrogação, é pergunta. Então, a primeira frase, que tem o não, é uma negativa. A gente coloca a pessoa, they, o verbo to be com o not, weren't, e o verbo discutir, que em inglês é argue. Como ele termina com eu tenho que tirar ele antes de colocar o ing, ficando arguing. They weren't arguing. A segunda é uma pergunta. Então a gente começa trocando a posição do verbo to be com a pessoa. Como a pessoa é a menina, ou seja, ela, a gente começa com was. Depois a gente traduz a menina, the girl. E depois a gente pega o verbo chorar, cry, e acrescenta o ing.
Como ele não termina com E nem com CVC, basta colocar o sufixo mesmo. Was the girl crying? A terceira é uma afirmação, a frase mais simples. Então a gente começa com o I, coloca o verbo to be, were, e o verbo vencer, que é o win. Como esse verbo é curto, a gente já pode deduzir que ele é oxítono. E como ele termina com CVC, a gente vai dobrar a última letra, no caso o N, antes de colocar o ING. We were winning. A quarta é uma pergunta. Como a pessoa é meu irmão, ele, a pergunta começa com was. Depois vem my brother. E depois o verbo sleep com o ING. Was my brother sleeping? A quinta é uma afirmação. O carro é the car. Como é ele, o verbo to be é was. Esquentar em inglês é get hot. Sempre que a construção verbal tiver duas ou mais palavras, as regras e os sufixos se aplicam à primeira palavra. Nesse caso, o get. Como get é um verbo curto com CVC, eu dobro o T antes de colocar o ING. Então eu repito o resto da expressão. My car was getting hot. A sexta é outra negação. Vocês é you, então tem o verbo to be com o not, weren't, e o verbo estudar, que como a gente já sabe, só recebe o ING. You weren't studying. A sétima é uma pergunta. Se a pessoa é eu começo com was I. Depois vem o verbo do com o ING. Aqui, a gente mais uma vez precisa lembrar de uma lição do módulo 1. Eu estou fazendo o quê? No inglês, eu preciso completar o verbo com it, porque não existe nem sujeito nem objeto ocultos. E eu completo com right. Was I doing it right? A oitava é uma negativa e não tem nada de especial no verbo. Então é they weren't watching TV. A nona é outra pergunta. Were you drinking water? E a última é uma afirmação com o verbo curto com o CVC. Então fica she was running. Fechou? E aí, como você se saiu? Eu espero que tenha acertado tudo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Eu sou o Sandro Taliba e a gente se vê na próxima. Um abraço!